Acho que voltou. Deixa eu tentar chamar a Kalinka de novo. Já vou te chamar aí, Kalinka. Vamos ver se vai agora. Oiê! Agora voltou. O Instagram não tá querendo a gente fazer live, A gente é teimosa, a gente vai de novo. porque o assunto é importante, a gente vai ficar aqui. Não, é que esse horário é muita gente tá com chuva, friozinho, então vai dando esse Tá chovendo aí problema. também em São Paulo? Tá chovendo. Então tá Tá um aí, tá frio aqui. aqui, do nada caiu a temperatura, chovendo bastante. Aqui Então, choveu bastante hoje também. Mas você estava falando da Mulher Maravilha, eu estava falando que eu queria deixar um perfil aí para as pessoas depois pesquisarem, não sei se você chegou a ouvir. É Homem Paterno. já vi. Eu vi, acho que indicação até sua já. É Nossa, eu legal? acho muito interessante. Eles trazem muito essa coisa, né, de participar da maternidade, de entender exatamente o papel deles. Mas quando a gente fala de mães atípicas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente sabe que é uma outra realidade, né? Sim. Mas que já existem alguns pais que estão super envolvidos e a gente faz uma questão de compartilhar. Assim. A gente fez uma live com papais cadeirantes, que são dois cadeirantes, tanto ele como ela, eles são cadeirantes e têm uma filha, né? Então, eles compartilham o dia a dia deles, e aí você entende exatamente a maternidade compartilhada ali entre eles dois. Eu acho super interessante aí pro A gente tem pessoal. que perceber que a criação dos filhos às vezes vai depender de uma pessoa, às vezes ela não tem uma rede de apoio, às vezes vão ser duas, Sim, às vezes são criadas pelos avós. A gente tem muitas particularidades das famílias. Então, quando a gente fala aqui de uma maternidade, não é só a mãe que realmente gerou o filho. Pode ser a mãe que adotou, pode ser a avó que cuida do filho como se fosse a mãe, pode ser o pai que cuida da filha do filho como se fosse uma mãe, porque não tem a presença da mãe. Tudo isso gera um vínculo, né? Então, tudo isso está relacionado a como você vai cuidar, como você vai ajudar essa criança a se desenvolver, também sem dar essa sobrecarga sobre você, né? Isso é muito sim. importante. Quando começou a pandemia, a quantidade de mães que me procuraram porque precisaram readaptar a rotina com filho, marido em casa foi incrível. Porque elas não sabiam o que fazer em casa. Preciso trabalhar, cuido da minha casa, preciso cuidar do meu filho, ele tem que estudar, é eu que cuido, é o marido. Então, foi importante esse espaço para as pessoas perceberem que todos que estão na casa precisam separar as tarefas. Não é Perfeito. sobrecarregar só uma pessoa, que no caso a gente já vem, né, desse histórico de ser sempre a mulher. Sim, exatamente. Agora, eu queria saber, Kalinka, quando que foi, o que mudou para você exatamente assim na organização quando você se tornou mãe? Você sentiu essa, porque eu acho que a gente sente logo assim, né? Eu virei personal organizer muito por conta disso, por conta da maternidade mesmo, né? Como eu não sabia como lidar com todo aquele universo e com a bagunça que eu já convivia, porque eu sozinha, beleza, mas com criança, eu precisei me adaptar urgentemente, assim. Então, isso para mim foi a grande chave ali, a grande mudança. Eu queria Sacada, né? saber para você o que mudou, assim, porque eu acho que você já era organizada, né? Eu sempre amei organização, eu sempre gostei muito. Eu trabalhei com organização de eventos, né? Eu sou publicitária por formação, né? Então, minha formação é publicidade. E eu organizava eventos. Então, sempre eu era conhecida por organizar, ter checklist, listas e tal. E eu tinha uma vontade grande. Eu sempre quis ser mãe. Eu sou canceriana, então já sou mãezona por natureza, né? Já gosto de cuidar de todo mundo tal. Então, um dos meus sonhos era ser mãe. Então, eu acho que eu me organizei para um dia ser mãe e passar tempo com a minha filha. Só que eu fui adiando, né? Fui trabalhando com organização e tal. Quando eu descobri, eu estava grávida de 3 meses já. Então, estava trabalhando, nem percebi que estava grávida, olha isso. Então, ó, tô grávida e tem já um corpinho inteirinho dentro de você. Nossa Senhora! Então, vamos lá. Então, eu brinco que eu tive 6 meses de gestação. Mas o que é legal, eu sempre estudei maternidade, sempre estudei como ser uma boa mãe, como a organização podia ajudar, mas na teoria. Então, eu sabia muita coisa na teoria. E quando você se torna mãe, você coloca aquilo em prática. E você percebe que existem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. E eu comecei a perceber o porquê não funcionava e o porquê não funcionava. Porque é aquilo quando a gente estuda qualquer coisa, né? A gente lê, acha que é a regra. Mas como diz, toda regra tem sua exceção. Sim. Então é importante a gente sempre pensar nisso. Pode ser que aqui uma ferramenta funcione para 10 mães diferentes.
e para você não funcione. E tudo bem, não tem problema se não funcionar para você. Existem outras ferramentas que podem funcionar, existem outras metodologias que podem funcionar. Então, o start que me deu em relação, quando eu me tornei mãe, foi que o que eu realmente estudei, aprendi de tudo aquilo, funciona ou não funciona? E como eu posso passar isso para uma mãe que de repente pode não funcionar ou pode funcionar? Porque eu também, é o meu trabalho hoje ajudar as mães. Então eu não posso, isso aqui vai funcionar com certeza, não tenha dúvida. Não, eu tenho que fazer com que ela ponha em prática e veja se ela gosta, se funciona para ela. Porque se não funcionar, vamos começar do zero de novo. Vamos Sim. buscar uma outra ferramenta, uma outra metodologia para te ajudar. Então muitas coisas funcionam no dia a dia, mas outras não. E tudo bem. Então a gente também tem que tirar essa sobrecarga que tudo que todo mundo fala vai funcionar para você, que você precisa gostar do que todo mundo gosta, porque toda regra tem sua exceção. E a mãe tem muito disso, né? O médico falou que... Você já viu, quando a gente vai no pediatra, o pediatra fala uma coisa, aí você escuta da outra que é uma outra coisa, você não sabe o que você vai fazer. Eu devo dar Sim. leite, aí eu faço isso, aí eu dou isso para ele comer. Não fica aquela dúvida cruel? Cada um fala uma coisa. Você falando isso aí, eu lembrei que quando na primeira gestação, eu via muitas amigas minhas falando que, eu vou acompanhar grupo disso, porque tem mães que falam não sei o quê, e aí ficavam pesquisando, eu não quis fazer nada disso. Falei assim, olha, isso vai me deixar mais confusa. Se eu ficar lendo Verdade, muita né? informação, eu vou ficar mais ansiosa porque eu vou achar que eu não sei fazer, porque é tanta gente falando tanta coisa, e eu não sei se aquilo ali vai funcionar. Então, eu prefiro vivenciar eu ali e aprender ali com o que eu estiver vivenciando. Porque aquilo não fazia muito sentido, me deixava muito nervosa. E isso é importante. Quanto mais você souber sobre o assunto, melhor, porque você não vai ser pega de surpresa. Então, estudar Sim, sobre maternidade, sobre amamentação, sobre como cuidar dos filhos, desenvolvimento infantil, saltos de desenvolvimento. Eu sabia tudo sobre salto de desenvolvimento. Então, era engraçado quando a Laís começava a não dormir à noite, ficar irritada, começou a comer tudo, ela está no salto de desenvolvimento. Eu sabia o porquê. Mas você vai acompanhando a evolução. Você não precisa ser a expert. Às vezes você vai errar. A gente erra mesmo. Então, sim, essa cobrança. Então, a informação é importante, sim, desde que usada da maneira correta. E a melhor informação é a intuição de mãe. Então, assim, você pegou uma informação de um, pegou uma informação do outro e acha que tem que aplicar assim, aplica. Se der errado, muda. É assim que a gente tem que fazer. A gente não pode se cobrar do que deu certo, do que deu errado, porque a gente tem que testar para ver se funciona pra gente. Isso, inclusive, nas metodologias de organização. Tem muita gente que fala assim, eu preciso de um aplicativo para me organizar. Mas você gosta de aplicativo? Você é digital? Existem características das pessoas. Tem pessoas que são muito digitais e tem pessoas que são analógicas. Eu amo um plannerzinho, bonitinho, coloridinho. Eu gosto de escrever. Eu gosto de canetinhas coloridas. Olha aqui, ó, a loucura da menina. Ó, eu sou uma criança. Então, não adianta eu querer tentar colocar tudo no digital se para mim essa essência é analógica. Eu tenho sim. hoje um perfil misto, né? Eu uso tanto ferramentas analógicas como digitais. Mas tem muitas mães que não gosta de ficar o tempo inteiro no celular, que tem a velha e bom caderninho, né? Que tem aquilo, e tudo bem, para ela vai funcionar essa organização. Já tem outras que são super high-tech, que só tem tudo no celular, você controla tudo. Então, a pergunta, todo mundo pergunta, que ferramenta você usa? Como negócio? Eu falo assim, gente, calma. Primeiro vamos entender o que você precisa para que a gente possa falar, essa ferramenta pode funcionar, essa você pode usar para isso, essa você pode usar para aquilo. Porque não adianta. Sabe quantas ferramentas hoje existem no mercado só em organização pessoal? Mais de 3.000 ferramentas. É muita coisa. Nossa. E cada hora aparece uma nova, né? Todo dia lança um aplicativo novo para você organizar as suas tarefas, para você organizar suas finanças, para você organizar isso. Então é muito. Não dá nem para mim, que sou uma especialista em organização, acompanhar todas as Sim. ferramentas. Então você vê as mais tradicionais, as que às vezes Essa, prestam essa diferenças. questão que você está falando aí, para mim, é super importante. Quando a gente fala de organização inclusiva, principalmente com esse foco de organização para as mães, e muito para isso que a gente chamou você para fazer essa comparação, é disso, é de que a gente precisa ouvir muito aquela mãe para ela também fazer um exercício de autoconhecimento, porque muitas vezes você pensa um monte de coisas, mas você não se ouve. Então, quando eu estou ali para ouvir o que ela está falando, ela automaticamente está se ouvindo também e se autoconhecendo. Então, a partir dali, ela sabe que tipo de ferramentas ela pode aplicar e eu vou usar para que ela desenvolva o melhor trabalho, né? É super importante Então, isso. isso que você É um falou exercício de autoconhecimento, né? isso que você falou é perfeito, porque não adianta eu falar assim, usa o aplicativo do Google para poder se organizar, se você não sabe o que você precisa.
E quando eu falo de organização pessoal, eu tenho uns conceitos que as pessoas confundem muito, né? O que é planejamento, o que é visão semanal. Tô repleta de material aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um monte de Sim, caderninho, coisinhas legais para a gente poder falar. Mas o que é uma coisa importante que a gente tem que entender, que é o básico, para você se organizar? Existem dois conceitos básicos que a gente precisa entender hoje. O que é tarefa e o que é compromisso. O compromisso é tudo que a gente tem data e hora marcada. Então, é aquilo que eu não consigo remanejar na minha agenda, porque tem que ser naquele horário, naquele dia. E aí a gente fala das consultas médicas, das idas a algum lugar específico, de algum evento específico, alguma coisa assim, tanto para as mães típicas como as atípicas. Esses compromissos você não consegue remanejar. Então, é compromisso. O que é tarefa? São coisas que você precisa fazer, mas não necessariamente tem data e hora. Então, se acontecer um imprevisto, que é o que a gente está falando aqui, existem muitos para uma mãe atípica, você consegue remanejar. Ah, não vou fazer isso agora, mas eu posso fazer amanhã, eu posso fazer no final do dia. Você consegue remanejar. E você ter o controle do que você consegue remanejar é muito importante. Então, se você tem, claro, o que é compromisso, do que é tarefa, você consegue pegar e remanejar de maneira fácil naquele dia. Sem estresse, sem ficar nervosa. Ai, não dei conta, ai, tudo que eu tinha para fazer não consegui fazer. Não tem problema, você vai fazendo e vai remanejando. E isso é legal a gente tentar entender a diferença do compromisso da tarefa, porque fica mais fácil da gente desenvolver, né? Eu tenho uma tarefa, eu tenho que limpar a casa, tá, mas precisa ser hoje? Não, pode ser na sexta-feira. Porque hoje meu filho não tá bem, eu tenho que ficar com ele, ele não se passou bem, então eu vou ficar. Ah, aconteceu algum imprevisto, tal, eu tenho que buscar meu filho na escola, o que acontece com muitas mães, né? A gente às vezes tem que largar sim. tudo para ir buscar, né? Porque a criança não tá bem, passou mal, teve febre, ficou doente. Então, tudo isso traz esses conceitos pra gente. Então, isso a gente não consegue, né, remanejar, são imprevistos que acontecem. Outra coisa que as pessoas às vezes fazem é encher o dia de coisa para fazer. Ah, vou fazer isso, 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 isso. Isso também não é correto. Você tem que deixar brechas para imprevistos, brechas para descanso, brechas para alimentação. As pessoas esquecem de comer, estão almoçando e trabalhando. Então, essas coisas também são importantes você parar para fazer aquela atividade específica. Isso vai te tornar muito mais produtiva. Uma coisa que eu trouxe aqui, que a gente estava comentando, é sobre a visão mensal. Ó, eu trouxe aqui um planner de mesa, que é super legal, que é uma coisa que funciona para as pessoas, que é o que você já prevê o que pode já ter de compromisso no mês, que é o que você falou de planejamento mensal, né? Você já consegue ver o que já tá, que eu não posso mudar. Por exemplo, tudo que tá de verde, eu tenho hora. Então, isso aqui, ó, eu não tenho como não marcar. E tá vendo que tem as brechas dos dias? Esses dias eu não tenho compromisso. Então, eu vou fazer o quê? Colocar as tarefas que eu tenho para exercer no mês. Isso ajuda muito a gente ter uma visão. É uma coisa básica. Você pode imprimir, você pode comprar um caderninho, pode fazer. É a visão do mês. Ou pode usar um aplicativo como o Google Agenda. Marcou o que é data e hora? Beleza, já sei que aquela data e hora eu não tenho como fazer tarefa. E aí você vai começando, né? Ó, a Lu entrou. A Gaspar entrou. Aí você consegue... Seja bem-vinda, Lu! Você consegue ter uma noção aí em relação ao que você vai poder remanejar. Porque exatamente Que foi exatamente o bate-papo que a gente teve, né? Que eu falei, você traga polêmicas, Brasil, né? Discordamos num ponto, achei super válido a gente falar sobre isso exatamente por conta dessa questão, né? De falar de planejamento mensal. Uma coisa é o planejamento, uma coisa é você ter a visão. Então, quando a gente fala de planejamento mensal, para uma mãe atípica, às vezes pode ficar muito ruim, porque ela tem que planejar o mês inteiro. É muita coisa para ela planejar, porque ela não sabe o que vai acontecer. Então, a gente sempre, assim, até o Christian Barbosa vem falando muito sobre isso, até o planejamento semanal, às vezes, é muita coisa para uma pessoa organizar, de tantas mudanças acontecendo dia a dia na nossa vida. Então, a gente às vezes planeja uma semana e a semana inteira sai toda do avesso. Por quê? É muito tempo, né? Então, ele fala assim, 3 dias antes. Ou, como você falou para mim, eu faço no dia seguinte. No dia anterior, eu vejo o que eu vou fazer. E é um planejamento. Pode ser que não dê nada do jeito que você planejou. E tudo bem. Por quê? Eu brinco que planejamento, ele é um guia do que deve ser feito. Porém, se as coisas saem do lugar, você vai resolver o que tem que resolver e depois você sabe para onde vai voltar. Isso é o que tira a ansiedade, o estresse, o nervoso de uma mãe. Você, de repente, acontece um imprevisto. Você não sabe depois o que você faz do imprevisto, porque você desnorteou toda. Quando você tem um planejamento, você fez e agora não consigo mais voltar para aquela tarefa que eu tinha que fazer porque não vai mais dar tempo. Então vamos para outra. E aí você sabe e consegue continuar. Então, o planejamento é isso, é um guia para que você possa. E uma coisa que vem muito relacionada à organização pessoal tal são as rotinas.
Tem gente que fala para mim assim, a rotina é chato, a rotina é isso, a rotina é aquilo. O que é importante a gente entender da rotina ali? Que a rotina não tem hora. Tem muita gente que fala assim, eu acordo às 9 horas, bababá. Rotina não tem hora. Ela é uma sequência de atos. E para as crianças, por exemplo, com autismo, isso é muito importante. Ela saber o que vem, a previsibilidade. Eu gosto muito da conceito organized, porque vocês falam sempre de autonomia, né? De dar autonomia para as pessoas. Eu acho a palavra Sim. linda. E eu estudo muito o método Montessori, né? Que eu aplico aqui com a minha filha de 3 aninhos. E desde que ela nasceu, eu queria dar autonomia para ela. Ela ser mais independente, ela mesmo ter as funções dela. E eu lembro muito que o que eu aplico hoje aqui tem muito a ver com as pessoas de baixa estatura, o nanismo, né? Que ela tem acessibilidade às coisas, porque eu quero que ela faça parte da casa. Então tem o banquinho para ela subir na torneira, ela usa o banquinho para subir na cadeira, ela tem acesso às coisas mais baixas, que é as coisas que ela precisa utilizar, a toalhinha baixa. Então tudo isso você pode dar para o seu filho, é autonomia. Então, eu acho que você dá autonomia, você vai deixar muitas coisas, ele não vai ficar passando a pedir para você. Ele vai ter essa quantidade. E na organização inclusiva, vocês tornam coisas possíveis, né, para as crianças, para as mães, para essa acessibilidade, essa organização mesmo, para que ela tenha acesso a tudo que ela precisa de modo mais fácil, né? Sim. E mais. Você ficou sem som. Aí, voltou. Alô? Agora sim. Tá? Quando a gente falou da questão do planejamento e tal, era muito, a gente participa de alguns fóruns com mães atípicas para entender um pouco essas necessidades, né? E aí, por isso é que eu falei, vamos trazer algumas ferramentas para elas, para ver se elas conseguem aplicar, por conta dessa dificuldade, ou de repente dessa falta de entendimento que você esclareceu super bem, assim, sobre tarefa, compromisso, rotina. Tudo isso são conceitos que a gente precisa trazer e aplicar com elas, né? E você tira essa pressão dessa mãe atípica que não consegue planejar horário muitas vezes com as coisas. Porque se a gente sabe que Não, previsibilidade é importante e é fundamental para quem tem deficiência. Mas você precisa tirar sempre essa sobrecarga dessa mãe e trabalhar exatamente nessas brechas de oportunidade que ela tiver. Então, quando durante o os mês, imprevistos são traça maiores, que é né, Li? importante. Sim, sempre. Acontece muito. Então, exatamente, se você tem as brechas, se você consegue saber qual tarefa você pode tirar daquilo para poder, de repente, acudir um filho que teve algum problema, ou ir a um médico com urgência, ou resolver algum problema, tanto é você ter essa previsibilidade. Então, assim, a rotina, ela é um mapa do que você tem que fazer. É importante você criar, por exemplo, a rotina da manhã, acorda, faz, a rotina da casa. Se você limpa a casa, qual dia você faz, se organiza. Mas se não puder naquele dia, você ter como remanejar a sua agenda se você tem essa visão. Então, a visão que você falou, que é a visão mensal, ela é excelente para você ter o que são os Exato. compromissos já daquele mês. Você já consegue saber, eu não posso fazer a limpeza da semana nesse dia, então eu vou fazer naquele dia. Você consegue ter. Então, eu até trouxe. Por quê? Porque existem também a semana. Às vezes você vai Sim, encurtando. Então, quando eu falo do planejamento de um dia anterior ou de 3 dias, é para você tirar aquela angústia de que você tem que planejar um mês inteiro, tá tudo pronto, organizado. Tira essa sobrecarga. Então, você já está planejando só o dia, porque é um dia de cada vez. E se você souber o que você pode organizar, então o planejamento é diferente do que vai acontecer. E pode ser que o planejamento dê errado, né, gente? Então, a gente tem que sempre lembrar sim. isso. E é o que a gente fala também, quando você trabalha com acessibilidade e com inclusão, você sabe que você não está lidando só com a sua rotina. Você está lidando com inúmeras questões, que foi que a gente conversou, né? Falou, ela vai sair de casa e, de repente, começou a chover, como é o dia de hoje. Ela sabe que o transporte dela da casa até, por exemplo, a clínica de fisioterapia, não vai depender só dela, vai depender da calçada, vai depender do profissional se chegou, se vai atender o filho dela, como aquele filho vai entender aquele atendimento que, de repente, não é o que ela está esperando que seja, o filho dela vai ter um outro comportamento, e aí tudo que ela planejou já alterou completamente. Então, aí é fundamental essas brechas de oportunidade que a gente fala de descanso, para ela conseguir realmente manejar É. compromisso, tarefa e tudo mais. Uma coisa que eu aprendi no método Montessori, eu aprendi coisas muito importantes estudando essa metodologia, né? Primeiro, a observação. Você observar o seu filho, né? Porque a gente, às vezes, acha que a gente está fazendo certo e a gente não para escutar o Sim. filho, ou ouvir, ou ver o que ele está fazendo. A gente impõe as coisas às vezes, né? Então, várias vezes, ela está irritada porque ela está tentando me falar alguma coisa e não consegue se expressar, então ela fica nervosa. Então, é a hora que eu faço isso sempre, né? Abaixo, olho nos olhinhos dela,
pergunto, o que você quer falar para a mamãe? Ela começa a falar com mais calma, ela consegue se expressar. Acontece muito, por exemplo, eu uso aqui com ela, né? Eu trouxe até um modelo pequenininho, que vocês falam bastante dos quadros de Sim. atividades para o pessoal que tem autismo, né? Então, Aham. os quadros das atividades. No método Montessori, eu uso essa parte ilustrativa para mostrar as atividades para ela. A hora de escovar o dente, a hora de ir para a cama, a hora de guardar os brinquedos, a hora de ver TV. Então, ela tem uma sequência de atos. E isso é importante trazer, né? Ela tem, Muito. sabe? E ela, é engraçado que ela fala assim, mãe, tudo para ela é 4 horas. Porque 4 horas é a hora que a gente para tomar café. E já ficou tão enraizado na cabecinha dela que ela toda hora, mamãe, são 4 horas. É o único horário que ela sabe. E o método Montessori, ele trouxe essa coisa da autonomia, de deixar ela acessar as coisas que ela tem acessibilidade. Então, é isso que vocês falam, né? O que é acessibilidade? As pessoas acham que às vezes é só para pessoa com deficiências. E não. Eu, quando dava grávida, eu percebi que não tinha acessibilidade para eu, grávida, passar em alguns lugares. Hoje, quando eu vou com carrinho, toda vez que eu dou de carrinho, eu lembro de vocês. Tem lugares que eu não entro por falta de acessibilidade, porque o carrinho não Sim. entra, porque o carrinho não sobe. Esses dias eu encontrei numa loja de departamento um cadeirante. Porém, ele não conseguia passar entre os lugares, né? Porque era um espaço muito minúsculo. Sim. Então, assim, ele é um comprador normal. Ele vai comprar do mesmo jeito. E as pessoas não dão acesso. Então, a gente está falando de uma acessibilidade que não é só para pessoas com deficiência. É um geral que falta isso hoje muito, né? Sim. Então, a preocupação não é um assunto pequenininho. É um assunto muito importante. A Gaspar está falando aí agora essa questão dela. Em algum momento ela botou que era o difícil é se controlar o emocional, né? Nessa pandemia, acho que isso ficou muito presente para a gente. Essa questão de você lidar com o emocional, né? Para mim, por exemplo, foi super difícil lidar com isso. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, ou se só a Kalinka travou. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo chamá-la de novo aqui. Deixa eu ver se ela volta aqui. Voltei! Ai, meu Deus, para, Instagram, para! Eu estava falando da questão do emocional, que pra gente foi super complicado, assim, imagino que... Aí eu fico me colocando no lugar da mãe atípica e no lugar, principalmente, da Gaspar, que a gente trocou muito figurinha nesse período, porque ela é uma mãe atípica, né? E as questões que ela passou em sala de aula, por exemplo, com a filha dela que tem deficiência auditiva, eram as mesmas questões que eu estava passando aqui com a minha filha que estava alfabetizando. Então, a acessibilidade não era importante só para a filha dela, era para a minha também, e que a gente precisa falar e brigar por isso, que não deveria ser uma briga, deveria ser uma obrigação se todo mundo tivesse atento a isso, né? E como a mãe de um filho com deficiência fica sobrecarregada e aí muda toda a rotina. Né? Esses dias eu assisti um evento e que estava sendo traduzido por Libras. Sabe quando você fica só olhando as Libras? Eu não estava nem prestando atenção no evento. Era muito gostoso, porque você fala, gente, tá dando oportunidade. Eu agora tenho feito todos os meus vídeos, estou tentando colocar legenda em tudo, né? Sim. Então é muito, assim, não é para todo mundo, porque você não sabe quem tá vendo, quem é o seu fã ali do lado, quem quer essa informação. Eu hoje tento colocar todas, tô fazendo legenda também nos vídeos do YouTube, no vídeo do Instagram. A gente tenta colocar todos os acessos. Eu tenho podcast, que é para quem não pode, né, ler, pode ir lá ouvir, eu falando sobre organização. Então, eu tenho vários posts no meu blog que eu vou narrando, então a pessoa pode ouvir. Super importante isso, muito legal saber. Sim, exatamente. Porque assim, a gente falando dessa pressão da mãe que ficou em casa com seu filho, caramba, como que aquilo foi angustiante você ter esse controle? Em alguns momentos eu não tinha esse controle emocional para falar para minha filha, olha, filho, vamos lá, vamos fazer. O é assim, uma bolinha e puxa uma bolinha. Eu tava puta da vida, falando, não, pegar uma bola e puxa um rabo, sabe? É só isso. E não é, você não tem didática. Posso falar uma coisa? Eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Sobre nosso comportamento, sobre, assim, uma coisa que é importante a gente perceber como mãe é que não adianta a gente querer que nosso filho esteja bem se nós não estamos bem. Exatamente. Eles são reflexo da gente. Então, se a gente tá ansiosa, nervosa, consequentemente ele vai ficar mais agitado. Então, percebam. Então, a observação é muito importante nisso. Se você não tá naquele dia bom, tá naquele dia cansado, você começa a resmungar, a falar, e aí ele fica mais agitado ainda, e a coisa vai ficando maior. Então, quando você perceber que está acontecendo isso, é aquela hora que você respira,
e ver se não é você que está causando aquela agitação toda no seu filho. Isso funciona tanto para as mães típicas como as atípicas. Eles sentem ou como a mãe tá. E na pandemia, nós estávamos estressados, a gente não queria ficar em casa, a gente está cansada. A gente estava, então, vários momentos teve altos e baixos com todos da família, né? A gente tinha brigas com lado, discussões, vamos fazer isso. Então, a gente tem que, é claro, de respirar e ver por onde eu posso fazer. Então, por isso que a rotina é importante. Porque se todo mundo ali tem a previsibilidade do que vai acontecer, se der alguma coisa errada, alguém pode pegar de volta, trazer você para dentro do contexto que saiu. Sim. Então, é muito importante isso. Então, o emocional da mãe reflete muito no filho. E eu percebo isso porque um dia que eu durmo mal, e eu fico mais agitada, eu começo a ficar de mau humor. Então, eu dou respostas curtas. Eu percebo que a Laís fica mais agitada, mais nervosa. Então, a gente tem que perceber que às vezes a gente está levando. Então, a gente tem que se cuidar. Mãe, primeiro você... É aquela coisa da máscara cair no avião. Primeiro coloca a máscara em você e depois no filho. Então, a mãe tem que estar bem mentalmente, bem fisicamente, comer, se alimentar, para que ela possa cuidar bem do filho dela. Senão, não vai adiantar. Por mais que a gente, quando se torna mãe, parece que assim, a gente deixa de existir, né? A gente passa a ser algo que não existe no planeta para cuidar dos filhos. E, na verdade, não. Nós somos pessoas e eles vão se tornar independentes da gente. Então, essa dependência, principalmente com as mães atípicas, ela gera muito vínculo, porque ela depende muito tempo. Então, a gente tem que ver... É por isso que a gente fala tanto dessa questão dela ter um tempo para você que sejam 10 minutos. 10 minutos faz a diferença, assim, só para respirar um pouquinho. Né? E a questão do diálogo que eu vi que era muito importante, que às vezes a gente acha que a criança não está entendendo, ou mesmo a mãe atípica falando com o filho. Quantas vezes a gente via no projeto Organizando os Sentidos, né? Aquela mãe conversando com o filho, alguns não tinham, né? Tem a deficiência cognitiva, e por mais que você ache que não está entendendo, não, eles entendem teu sentimento. Então é importante você falar como você está se sentindo, sabe? Com suas palavras. Mamãe tá triste, mamãe tá chateada, mamãe não tá bem. Mamãe não tá legal hoje, mamãe não quer brincar, sabe? Nem todo dia você vai estar bem e lidar com isso, sabe? É super importante você lidar com os teus sentimentos. Essa aqui é a Calinquinha. Que legal, cara! É a minha bonequinha, ela existe, e ela que ajuda as crianças a organizarem os espaços, tá? Ela sempre vai comigo. Por quê? Ela é mais infantil, ela não é adulta, a Kalinka, né? Porque a gente sabe que o universo da criança, né, tem um outro universo também. Então, às vezes, por mais que você seja adulto, você vai fazer coisas... Agora, a Laís acabou de voltar para a escolinha depois de tanto tempo, né? Eu consegui fazer ela voltar. É diferente estar com outras crianças e tal. Então, vínculo com outras crianças. E a gente fala da inclusão na escola, como é importante essa convivência, né? Toda deles, né? Independentemente qual é o tipo de deficiência, como é importante para criar esse vínculo, se fazer parte daquele espaço. Isso tanto na casa, independentemente, como na escola, no social. Isso é muito importante para o desenvolvimento dele, do desenvolvimento da criança, para a mãe também se sentir parte, né? Porque ela se sente até excluída da sociedade quando a gente fala das mães atípicas. Porque eu não posso ir na festinha, porque senão ele vai dar trabalho, senão eu vou ter que sair. E não, quando a gente torna isso mais saudável, eu compreender que no caso dela vai ser diferente, meu filho é assim, o filho dela é assado e não tem problema. Se ela precisar de uma ajuda, eu ajudo, né? A gente tem aí várias personalidades de crianças, as crianças mais agitadas, as crianças mais calmas, e tudo bem. As mais introspectivas, né, principalmente. Então, a gente trabalhando tudo isso, a gente entendendo o porquê e não julgando, que isso é uma coisa que a gente ainda tem muito, muito para trabalhar em relação ao julgamento. Ai, aquela criança é muito quietinha, né? Aquela criança fala demais. Nossa, aquela criança não para. É o julgamento. Então, a gente sente isso. Às vezes, a gente não quer ir para um lugar exatamente pelo julgamento dos outros, né? Isso é muito difícil de você lidar, principalmente para mães que têm filhos com deficiência ou para os pais que têm deficiência, né? Você é julgado o tempo todo. Então, a gente trabalhar e falar sobre isso. Nossa, como é importante esse bate-papo que a gente está tendo, porque eu tenho certeza que outras pessoas vão ver e vão entender um pouquinho desse sentimento que a gente está querendo trazer aqui, né? Não só ferramentas para facilitar, mas entender que esses sentimentos são importantes e fazem parte do nosso dia a dia. Você não fica sem eles, né? Você não tem como falar, olha, agora eu estou me sentindo mal, mas vou deixar aqui e vou ser outra pessoa. É teu sentimento, você vai ter que lidar com isso, né? Então, é importante. Então, a organização pessoal, quando a gente fala de organização pessoal, as pessoas pensam assim, é montar um monte de cronograma, é montar umas planilhas, tudo que eu vou fazer. Não,
Primeiro, o autoconhecimento, como você disse, é super importante. Saber, por exemplo, as mulheres. Em época de TPM, você fica menos produtiva, você fica mais nervosa. Em épocas, por exemplo, que você está passando... Tem várias coisas que podem influenciar. Você está dormindo mal, pode influenciar no seu humor. Você não está indo ao banheiro, pode influenciar no seu humor. Você influenciando no seu humor, você vai influenciar em como você vai tratar as pessoas ao seu redor. E vai influenciar como elas vão te tratar. Então, tá vendo que uma coisinha vai gerando a outra, e vai gerando a outra, e vai gerando a outra? Então, às vezes, a gente acha que eu não tô sabendo lidar com a situação. Às vezes, é por alguma coisa básica, você não tá dormindo bem. Então, você reage a várias situações que não eram o que você faria se você estivesse bem descansada. Então, às vezes, assim, eu vejo assim, nossa, eu tô tão estressada, cansada. Eu não tô dormindo bem. Então, vamos voltar, vamos pegar a rotina do sono, vou tomar um chazinho antes de dormir, vou desligar mais cedo. O corpo, ele fala pra gente quando a gente não tá bem. Então, é importante a gente respeitar também. Hoje eu tô meio doentinha, hoje eu não tô bem. Então, a mãe também tem que ter essa consciência e não se cobrar. Você não tá bem? Não vai lavar a louça. Deixa a louça lá pro dia seguinte. Não tem problema. Amanhã você lava. Eu não tô bem, vou Sim. deitar, vou descansar, vou ficar com meu filho, vou assistir uma televisão. É importante esses momentos de que você falar. A organização, as pessoas têm, né, da casa perfeita e tal, mas a maternidade não tem a casa perfeita, porque tem brinquedo espalhado pela casa inteira, porque tem alegria, tem dinamismo, tem as pessoas circulando, tem vida na casa. Então, a organização faz com que as coisas voltem para o lugar de forma mais prática e funcional. Mas não necessariamente vai estar o tempo inteiro tudo no lugar, porque a gente está usando, né? Principalmente quando você tem criança, não tem como, né? Agora, Kalinka, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ferramentas que podem facilitar aí o nosso dia a dia, sabe? Queria que você Então, mostrasse um pouquinho pra isso, gente. eu vou mostrar algumas. A gente tem dois perfis diferentes, que é o analógico digital e o misto, que é quando você quer migrar. Então, como eu falei para vocês, a agenda é onde você marca os compromissos e tarefas. Eu tenho, por exemplo, um planner. Eu trouxe aqui, vamos ver se a gente consegue visualizar, que tem exatamente essa visão, ó, do mês inteiro. Então, eu marco os compromissos. Isso aqui é uma ferramenta analógica. Você pode usar também um plannerzinho de mesa. Você pode usar, por exemplo, um cronograma, o Google Agenda mesmo, que ele tem a agenda da visão mensal. Se você é mais digital, você consegue colocar ali seus compromissos. O legal do Google Agenda é porque ele é uma ferramenta que, além de você marcar seus compromissos, você consegue usar ele em anexo com o Google Keep, que são as tarefas do que você tem para fazer, e os lembretes. Para a mãe que precisa dar medicamento em horários específicos, é muito legal usar essa ferramenta. Porque aí você lembra os horários, né? Você pode usar o próprio aplicativo do celular para lembrar os horários que você tem que dar, fazer algo específico. Então, diferente do lembrete, o lembrete não é um compromisso, porque é algo que você precisa fazer pontualmente naquele horário, que é um medicamento, alguma coisa assim. Compromisso é que depende de alguém, né? Sempre a gente está pensando, o meu compromisso com alguém, ou um médico, ou isso ou aquilo. E o lembrete é alguma coisa que você tem que lembrar de fazer naquele horário. Então, a gente também tem que definir essas coisas. O legal que você falou, né? A rotina da mãe e a rotina do filho tem que casar, né? Pra gente poder ter. Então, se a criança tem uma rotina em que ela consegue visualizar, isso aqui já vai estar encaixado na sua. Porque você já sabe a sequência, né? Durante a pandemia, eu fiquei aqui com a minha filha o dia inteiro. Eu ia trabalhar só à noite. Então, durante o dia, eu fazia atividades, a gente fazia todas as atividades dela. Então, é legal desenvolver isso, né? Para o filho começar a criar essa autonomia, ajudar a ter a previsibilidade, trazer mais calma para ele, porque às vezes a agitação das crianças é por causa de não saber o que vai acontecer. Os horários da refeição, parar para assistir, de assistir televisão, comer, reunir a família, para entender o convívio familiar, isso é importante, sentar à mesa. São coisas tão simples que às vezes fazem a diferença. Você começa a aplicar Sim. isso no dia a dia, você vai ver que o seu filho ficou menos agitado, ele já sabe que agora ele tem que sentar, comer. Então tem umas coisas assim. Se de repente tem alguma deficiência específica, como é que você pode trazer ele para esse convívio do social, né? A gente fala muito, eu tenho uma tabelinha aqui, que é o que a criança pode, tem lá no meu site para quem quiser passar. O que a criança pode fazer das atividades domésticas em cada idade. A gente sabe que para a mãe atípica, às vezes não vai seguir essa sequência, porque ou tem um Sim. salto de desenvolvimento, ou tem alguma deficiência física que não consegue. Mas, por exemplo, de repente é um cadeirante que consegue enxugar a louça, né? Com as mãos. Então, trazer o que é possível para que a pessoa se sinta, para que a criança se sinta parte da família. Não Que é o que excluir. exatamente o que a gente fala de trabalhar as potencialidades, né? Que é você saber exatamente o que aquela criança ou aquele adulto consegue fazer e desenvolver
e começar a dar ferramentas para que ele possa fazer mais, porque ele vai se sentir Porque vai mais se sentir muito mais importante. Isso vai Sim. ajudar no desenvolvimento, vai ajudar a se sentir parte da família. Porque a sensação, se ele não fizer nada, é que é aquela coisa, não vou me sentir menor. Eu não quero, então eu posso ajudar. De repente, depende. Então a gente tem que analisar cada filho. Qual que é, o que que ele pode fazer, o que que ele consegue fazer. E até as mães típicas mesmo, o filho às vezes não vai seguir essa tabelinha. E não precisa seguir Sim. essa tabelinha. Às vezes o desenvolvimento dele vai ser mais devagar. E tudo bem. Basta você olhar, observar o que ele consegue fazer e trazer ele para esse contexto, né? Então aqui a gente Mostrar para ele que você confia. Eu acho que é importante quando a gente fala, principalmente para as mães atípicas, né? Que muitas vezes você fala, mas acho que ele não vai conseguir, mas vamos tentar, vamos dar uma força para ver até onde pode ir. Porque às vezes é desse estímulo que está precisando também, né? o que a gente fala muito, é muito pequeno para fazer isso, ou não Isso. consegue porque, né, às vezes você dá a oportunidade, faz com que ele se sinta mais importante. Então, acho que isso é uma... Ó, eu tenho aqui um cronograminha de atividades de incentivo para as crianças, você colocar atividades, fazer pontuação. O lúdico, vocês falam muito disso. Ó, até, ó, quando vocês falam, o negocinho, ó, brincadeira. Isso, olha que lindo. Que você pode fazer simples, né? Às vezes as pessoas perguntam pra gente, onde vocês mandam fazer? Você mesmo pode fazer o seu, né? Pelúcia, tem lá. Então, eu uso isso. Com crianças, eu uso muito isso, né? Essa parte lúdica. E para inclusão também a gente usa com muito. Então, sim. Ó, eu mudo aqui, ó. Você imagina, bonitinho, muda daqui para cá, manhã, tarde, noite. E assim, o que é importante? Dependendo do tipo, né? Qual é a deficiência de desenvolvimento, né, a cognitiva, você pode fazer coisas mais simples. Manhã, tarde, noite. Não precisa colocar horários. Então, observa e como vai funcionar. E a gente viu, né? Crianças com autismo, elas precisam dessa previsibilidade, mas elas têm também a forma de organizar delas. Então, a gente também tem que respeitar esse espaço, a forma de organização. Porque se você sai, eles têm, né, aquela sensação de que tá tirando as coisas do lugar. Então, é importante observar, de ver a diferença, a dificuldade e fazer aquilo com aquela particularidade. Uma coisa que eu gostaria de falar para as mães, que funciona muito, tanto para mães típicas como atípicas, é a gente ter a semana organizada. Isso aqui é um imã de geladeira, que é simples, porque assim, às vezes você fala assim, eu vou organizar para mim. Só que as pessoas da casa precisam saber das coisas também, né? Para que a rotina seja da casa. Então isso aqui nada mais é do que um cronograma de tarefas da casa. Tem coisas que eu faço, tem coisas que meu marido faz. Então a gente consegue separar as atividades para que cada um faz. E você pode dividir com os filhos, dependendo da idade de cada um e dando responsabilidades. Então, são tarefas que a gente faz. E a cada 15 dias a gente tem uma diarista. Então, a gente vê o que precisa e vê o que dá para fazer. Então, é importante você fazer essa segmentação, né? Do que dá para fazer, o que todo mundo da casa pode fazer, o que não é possível. E, às vezes, ninguém da casa consegue fazer, porque tá todo mundo trabalhando. O que eu preciso? Eu preciso contratar uma ajuda externa? Preciso contratar alguém? Preciso de uma rede de apoio? O que eu preciso? Então, quando você começa a colocar no papel tudo o que você tem para fazer, o que você tem ali, tipo, é importante você esvaziar a mente, é um exercício bem legal de esvaziar, olha, tem tanta coisa, porque você vai ver que não vai caber na sua agenda. Você vai Aí você falou uma coisa fundamental, eu acho que é esvaziar a mente, assim, que é uma dificuldade que a gente vê que é recorrente das mães, você ter um tempo para falar, não, vou botar isso aqui no papel, o que é possível, né? Que é essa sobrecarga que a gente quer tirar. Você vê durante o teu mês o que é possível você fazer e distribuir isso melhor para você trabalhar nas suas brechas de oportunidade. Então, você tirar da cabeça e colocar no papel também é um exercício de autoconhecimento que é fundamental que se faça. Além de um exercício, ele tira, porque às vezes a gente fala assim, eu vou lembrar disso, aí fica guardando na cabeça. E às vezes você esquece de dar um medicamento, um remédio importante, de marcar um exame, chega atrasado no horário, porque você não tirou da cabeça, você achou que ia gravar aqui e não guardou no papel. Então, olha quanto é importante, às vezes, você ter um plannerzinho básico, assim, de mesa, tal. Você pode... Hoje a gente tem o Canva. Isso aqui eu fiz no Canva, esse quadro de rotinas, mó bonitinho. Tem no Canva várias opções que a mãe pode baixar, porque aí ela faz no digital, tudo bonitinho, imprime e deixa para casa inteira ver. A rotina da casa é importante que esteja no espaço. A gente realmente coloca na cozinha, para que todo mundo veja, todo mundo saiba, agora é horário de todo mundo comer, agora é horário disso, para que a gente possa envolver. Então, a rotina, quando a gente fala de organização pessoal, tem coisas que não dependem só do nosso tempo. Depende do nosso tempo com a família. E quando você tem um filho que depende de você, você tem que estar na rotina deles. A Gaspar falou que ela ama o Canva. Gente, ela é chata, porque eu não tenho habilidade com essas coisas, né? Então,
quando a coisa tá, vocês vão perceber sempre, quando tá muito perfeitinho lá no nosso feed, é porque a Gaspar que fez. Quando Aê, tá meio, é Gaspar! sempre eu. Vamos lá. Ó, vamos começar. A gente tem que fazer uns layouts bonitões, assim, inclusive, É, né, no Canva. A gente vai fazer. Ó, a Débora também tá ficando craque no Canva, ó lá. Anota tudo. A muito. Débora também, ó lá. Aprendeu a usar o Canva, agora tá detonando. Exatamente. Então, o Canva tem várias ferramentas que já tem alguns layouts prontos, mas você pode criar do zero também um que você Sim, precisa, porque vai depender do quê? Por exemplo, se a criança gosta de um personagem específico, né? Se às vezes você quer trazer o que vocês falam muito, né? Aqui, eu trouxe uma foto, deixa eu ver se tá aqui. Ah, uma foto da Laís. Esse aqui é o que fica no cestinho dela, ó. Dela brincando com os bloquinhos. Eu trouxe porque a ela foto se dela, identifica, ó. né? Então, ela sabe que nessa caixinha é onde ela põe os bloquinhos. Ela, mamãe, sou eu brincando. Então, trazer às vezes. Então, às vezes você pode pegar fotos de momentos dele comendo, dele, né, dele tomando banho, dele dormindo, para que ele veja a atividade que ele tem que fazer. E eu, quando comecei a ensinar ela a falar, eu fiz quadros de desenhos, né? Imprimi uma criança brincando, uma criança dormindo, e eu falava para ela assim, agora, o que a gente vai fazer? E ela escolhia a atividade porque ela sabia qual era a sequência. Então, isso também ajuda no desenvolvimento e mostra que a criança tem escolhas. O método Montessori, ele fala também sobre isso, que a gente faz muita imposição, né? Como pais, a gente acha que a gente é Sim. autoridade. E, na verdade, a gente tem que falar como uma sugestão mesmo, né? Olha, a gente tem que tomar banho. Então, assim, você quer tomar banho de chuveiro ou de banheira? Porque aí ele vai ter a decisão dele entre essas duas coisas. E não se vai tomar banho ou não, porque ele tem que tomar banho. Então, a forma como você coloca as suas palavras mediante seu filho faz toda a diferença. Quando você eleva a voz, a gente sabe que no autismo sons altos, estridentes, deixam eles mais nervosos ainda. E isso acontece muito também com as birras dos filhos. Quando os filhos começam a gritar, se você falar mais alto ele vai querer falar. Quando ele começar a gritar, você fala baixo. Você vai ver que ele vai começar a baixar a voz. Então, são algumas técnicas de comunicação que a gente pode fazer com os nossos filhos, de respeitar o espaço deles e também, né, da gente trazer para esse contexto. Então, ó, uma outra técnica, o menu semanal, que é você criar já formas de você já saber o que você vai servir, exatamente porque às vezes você não deu tempo de você fazer a comida, já tem uma comida pronta, você já pode deixar a comida pronta para a semana inteira para você poder fazer outras coisas. Agiliza, tudo que puder trazer de coisas para agilizar a nossa rotina, melhor. Então, saber o Sim. que tem, o que eu vou poder passar, o que eu preciso fazer realmente. Então, aqui eu já compro mistura para a semana inteira, deixo prontinha na geladeira e vou fazendo durante a semana um pouquinho e eu já sei o meu menu. Isso aqui é uma técnica, né? As pessoas confundem muito o que é ferramenta, do que é metodologia, do que é técnica. Então, vamos lá. Vamos falar dessas diferenças. Ferramenta é o que eu uso para me organizar. Então, um planner, uma agenda, o Trello, o Evernote, o Notion, o Google Agenda, são todas ferramentas que eu uso para me organizar. Por quê? Quando a gente fala de ferramenta, é o que eu uso para fazer. Então, a gente tem que ter, geralmente, uma agenda para anotar os meus compromissos e um gerenciador de tarefas. Muita gente tem um gerenciador de tarefas, é aquele bloquinho de anotar. Eu tenho, acho que um aqui. Como é que chama? Anotar as tarefas do dia. Acho que tem um aqui, não. Eu já tirei aqui. Ah, não tem um aqui para mostrar para vocês. Não. É o que você anota. Sabe aquela listinha de. Como é que chama? De coisas para fazer? É a sua lista de tarefas. Sim. Então, é o bloquinho. Sabe aquele que você faz o cheque? Sou eu. Eu sou dessas aí. Se o caderninho, com os boletinzinhos, eu falo muito da técnica do bulletzinho, do bullet journal, né? Nada mais é do que você fazer um pontinho. Eu não sei pronunciar essa palavra, Calil. Não tem como para falar com isso. Você não consigo pronunciar essa palavra de jeito nenhum, gente. Bullet journal. Cara, bullet é o nome do pontinho. Sim, então, essa técnica que eu fiquei apaixonada quando eu vi a primeira vez e foi realmente uma técnica que você estava aplicando e isso é assim que a gente começou. Acho que a gente viu na conferência você falando sobre isso e na época eu falei assim, então é muito lindo isso, só que eu não tenho habilidade nenhuma para fazer um negócio daquele bonito, não precisa ser. Né? Depois de um tempão que eu fui entender que não precisava ser bonitinho daquele jeito. O né? bullet journal nada mais é do que a nossa listinha de tarefas, só que criado uma metodologia. Exato. Então, o bullet, por exemplo, é uma metodologia. Por quê? Ele tem tudo que é metodologia tem um passo a passo do que eu tenho que fazer. Então, hoje eu até perguntei. Uma das respostas que teve aqui nos meus stories foi que 67% do público que respondeu são mães atípicas. Olha aí.
E a gente pensa, né, na maioria, não, olha Sim. quanta gente. Então a gente vê que as pessoas estão acompanhando. E assim, recebi alguns perguntando o que que é ser mãe atípica, né? O que que é ser mãe típica? Muitas pessoas não sabiam o conceito. Então, é legal a gente trazer esses conceitos para que as pessoas saibam. E esse boletimzinho é nada mais do que você colocar as tarefas que você tem para fazer. Então, a agenda você marca compromisso e a lista de tarefas que você tem para fazer. Então, na sua agenda você consegue colocar o que você vai fazer naquele dia com data e horário e aí você vai dividindo o que você tem que fazer naquele dia. Fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Não fica aquele desgaste, eu não tenho tempo para nada, o dia acabou e eu não fiz nada. Se você tem isso em mente, fica muito mais fácil você organizar. Eu uso hoje uma coisa que não sei se você vai perguntar, mas eu já vou adiantar o assunto. Meu planejamento é feito no papel. Então, meu O meu planejamento também. Sim. é papel. Então, é planner, é canetinhas coloridas. Depois que eu planejei, eu passo para a agenda do digital, para eu ter acesso em todos os lugares. Então, essa Eu é acho que eu faço só para me lembrar dos compromissos. Toda vez que assim, eu falei, pô, vai ter o alerta ali, vai me lembrar, então, mas eu não consigo. A Gaspar sempre me sacaneia com isso também, porque assim, eu não consigo fazer nada. Parece que eu preciso realmente tirar da minha cabeça e botar no papel, eu preciso escrever. Tudo que eu vou fazer, eu preciso escrever primeiro. Ela fala, por que você não faz direto no computador? Eu falei, cara, eu não sei, é uma metodologia que Não, é eu tenho perfil. necessidade. É Seu pessoal, perfil é tá? analógico. Então, assim, quando você tem É, perfil analógico, não adianta você querer se organizar ou querer se planejar no digital. Então, quando as pessoas me perguntam assim, que aplicativo você usa? Gente, eu uso Evernote, eu uso Trello, eu uso Google Agenda, eu uso Notion. Mas você vai falar assim, mas como é que você usa? Cada pessoa tem que saber o seu processo, montar seu processo de organização. Então, por exemplo, hoje eu me planejo, tá, eu vou me planejar meu mês. Eu abro o mês aqui, eu passo horas desconectadas, vendo já os meus compromissos, as tarefas, o que eu tenho para fazer, deixo tudo bonitinho, porque eu gosto disso, isso me faz me reconectar comigo mesmo. Mas eu preciso disso no digital, para eu ter acesso em qualquer lugar. Depois que tá tudo aqui, eu vou lá e passo para a agenda do Google e eu tenho acesso a tudo. a Gaspar tá sacaneando a gente aí, ó, Kalinka, falando, sua parceira ali, velho, tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Preciso fazer isso, cara. Senão eu realmente preciso primeiro pôr no papel para depois jogar com Ó, uma outra vamos lá, ferramenta para vamos me lá. lembrar. Dados científicos. Quem escreve com mão tem mais chances de decorar as coisas e estudar melhor do que quem escreve no computador. Ah, toma, Gaspar, tá vendo? Então, assim, aquela coisa da gente fazer resumos, né? Meu próximo livro que eu vou ser coautora, eu falo sobre organização dos estudos. E é exatamente isso. O ato de você escrever faz com que você memorize com mais facilidade, que isso entre com mais. Então, isso é uma coisa histórica. Então, o papel nunca vai sumir. Ainda existe essa parte. O porém é que o digital veio para nos facilitar, né? E aí a gente Sim. fala das assistentes virtuais, a Alexa, né? A Siri, que hoje ajudam, por exemplo, né? Vários na inclusão, por causa da audição, eles leem os compromissos, eles falam para a gente o que a gente tem para fazer. Né? Aqui, por exemplo, em casa, eu peço para a Alexa apagar a luz. Eu acho o máximo. Ela apaga a luz para mim. Eu tô lá sentada e ela apaga a luz. Então, traz alguns benefícios para o digital, sim. Sim. Mas você tem que ver o que funciona e o que não funciona. Então, Eu é acho que a importante. principal lição que a gente está tendo aqui hoje é justamente isso. A gente precisa tirar da cabeça e colocar em algum lugar, no papel, Ou no porque não digital, um adianta. bloco de notas, uma ferramenta. Fica uma sobrecarga de informação para a gente. A gente Então, já tem uma sobrecarga, que eu acho que depois você vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Dessa coisa digital, a gente recebe muita informação, lê muita coisa, não consegue priorizar, e aí acha que está sobrecarregado, muitas vezes não é nem de coisas que você tem para fazer, do que você acha que tem que fazer, né? E quando você transpõe isso para algum lugar, é muito mais fácil. Né? Hoje eu falo muito sobre organização digital também no meu perfil, para quem quiser saber mais sobre isso, que é exatamente hoje existe uma bagunça digital que não é só de arquivos, mas de informações. Como é que você hoje está processando as informações? É aquilo que a gente começou falando na live. As mães recebem tanta informação que às vezes não sabem o que seguir, o que fazer. Então, às vezes é importante você filtrar. Faz uma seleção daquelas pessoas que você confia. Então, segue Conceito Organize, segue Kalinka Carvalho aí, para ter informação de primeira. E aí você consegue triar o que você vai ter de informação e não tem esse excesso, porque esse excesso também é prejudicial. Então, tudo tem um processo. A organização ela vem com um processo de que você vai colocar as coisas no lugar, mas se você não devolver, elas não vão voltar para casa porque elas não têm perninhas e bracinhos para voltar. Então tem que se criar um processo. Na rotina, quando você vai fazer uma comida, tem coisas que a gente já faz no automático, que viraram hábitos, né? Então, a intenção de montar uma rotina é para que futuramente ela se torne um hábito e aí você faça sem pensar. Então, a rotina, ela é pensada,
ela é seguida de um padrão de ações, mas futuramente ela vai se tornar um hábito que você nem vai perceber quando você estiver fazendo. Sim. Por isso que é tão importante a gente criar aquilo que a gente faz com frequência, sempre a mesma coisa, sempre ações, crie rotinas. Você vai ver que isso vai se tornar tão rápido depois que você nem vai precisar pensar naquele processo. Então, hoje, um atendimento para o cliente. Eu tenho lá a minha rotina de atendimento para o cliente. Eu faço isso, mando isso, blá, blá, blá. Por quê? Às vezes parece tão maçante mandar contrato, faz aquilo. Então, você precisa criar esse padrãozinho das rotinas, né? Para que você faça isso de forma automática e fica mais leve. Você não precisa ficar pensando, o que eu tenho que fazer agora? Porque é muita coisa para pensar, gente. É muita coisa e o cérebro, ele foi feito para resolver, para solucionar problemas e não para guardar informações. Então, quando a gente diz que a gente precisa tirar da cabeça todas essas informações e usar, seja uma ferramenta, seja uma metodologia, seja uma técnica, para nos ajudar a organizar, a gente está tirando aquela armadura pesada de nós, jogando fora e ficando mais leve. Eu acho que isso é o contexto geral aí da organização pessoal. Sim. Agora, Kalinka, dessas ferramentas digitais que você costuma usar, qual você acha, assim, a mais prática e mais eficiente, assim? Porque eu sei que varia muito de gosto para gosto, mas tem algumas que eu acho que são muito fáceis de usar, assim, sabe? Que qualquer pessoa pode usar, mesmo que não seja digital, vai ter uma facilidade, sabe? Então, o Google Agenda é o queridinho maior de todos em relação a marcar compromissos. Por quê? Ele já é uma ferramenta que geralmente as pessoas já têm o Gmail, já está ali nativa, ele tem outras funcionalidades e tal, então é uma. Uma outra que as pessoas usam muito é o Trello. Não sei se você já ouviu falar, mas muitas pessoas têm dificuldade em usar eles, porque não se adapta à forma. Porque o Trello, o Trello, ele usa uma metodologia como base, que é o Kanban. Você já ouviu falar do Kanban? Não. Se eu te explicar a metodologia, você vai achar super fácil. Mas aí, se você coloca no Trello, fica complicado. Então, é assim que as pessoas pensam. Sabe assim, quando você faz uma lista? Para fazer, fazendo e concluído? Você pode fazer isso no papel, certo? Sim. O Trello nada mais é do que isso. Só que você cria os cartões, fazendo e você vai arrastando. Essa é a técnica do Trello. O Trello veio com essa, da metodologia Kanban aplicada no Trello. Só que aí lá você pode mudar o nome, você pode criar quadros que você quiser. Então, se eu não tiver um processo, uma metodologia para aplicar no Trello, eu não vou conseguir usar o Trello. Porque dá para Acaba que não é eficiente, né? Porque são muitas opções de coisinhas para você colocar, acho que meio que confunde. Ó, lá eu tive essa eu percepção. vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um monte de link de conteúdo legal para você compartilhar com essas mães. Eu tenho lá no meu canal do YouTube como montar esse quadro, que é o Kanban, num quadro normal de papel. Tem ele também formatado no Trello para quem quiser aprender. Tem lá como usar o Google Agenda, né? Como usar como eu organizo o Evernote, porque o Evernote também, ele era uma ferramenta assim que eu, por exemplo, tinha dificuldade. Depois que eu aprendi a usá-lo e apliquei uma metodologia dentro dele, aí ele funciona. Então, as ferramentas digitais, elas dependem do que você quer. Qual é o processo que você quer? Você quer só para anotar informações? Você quer para marcar compromisso? Você quer para listar tarefas? Hoje eu uso o Evernote para, por exemplo, eu estou assistindo uma palestra, eu vou anotando, é como se fosse o meu caderno dentro, né, do digital. Mas eu posso fazer isso num bloco de notas, se funcionar para mim. Eu posso fazer isso em outro lugar. Então, existem hoje ferramentas infinitas digitais. Aplicativos financeiros. Eu vou te mandar um link para você compartilhar com o pessoal de aplicativos de finanças, aplicativo de listas de compra. Por quê? Tem uma infinidade. Cada dia surge novos. Sim. Então, a gente está aí numa constante de atualizações. Mas, às vezes, você vai testar um aplicativo. Isso é uma coisa legal para quem está assistindo a gente. Nem todo aplicativo que funciona com o amiguinho vai funcionar com você. Às vezes você abre o aplicativo e você fala assim, nossa, é feio, né? Não tem visual nenhum. Aí você não gosta. Aí vem aquele colorido. Eu gosto de aplicativo colorido. Eu sou daquelas do colorido. Ah, é legal, esse aqui funcionou. Então, você tem que baixar e testar. A base para você encontrar a ferramenta que vai te ajudar a se organizar é você testar. Então, se você está ruim de finanças, precisa organizar finanças, como é que você vai organizar finanças? Descobre. De forma analógica ou de forma digital? É analógico, então a gente tem planners financeiros, a gente tem o caderninho para você fazer as contas, tudo bem. Não, eu quero organizar no digital. Aí você tem softwares financeiros, você tem aplicativos financeiros, você tem a famosa planilha do Excel, agora também tem a planilha do Google, dá para você usar. Então a ferramenta vai depender do que você está precisando. Então, eu acho legal que você fala isso, que toda vez que a gente vai usar um aplicativo novo, também é um exercício de autoconhecimento. Porque, assim, muitas vezes eu percebi isso quando eu ia fazendo o controle das finanças, né? E aí você percebe
onde você está gastando, com que você está gastando, e a partir daí começar a fazer um planejamento financeiro. Então, toda vez que você, mesmo que você queira anotar, mas como tá ali o celular, é uma coisa que a gente não desgruda mais, né? Então, é importante a gente fazer uso de algumas ferramentas para a gente fazer esse exercício de autoconhecimento, E né? assim, eu baixo, vira e mexe, eu baixo um aplicativo novo para testar. O Para Notion é um testar, né? aplicativo super novo, mas que ele está substituindo o Evernote, está substituindo o Trello, mas você tem que construir ele do zero. Então, às vezes, você não tem Sim. habilidade para construir ele do zero. Talvez a ferramenta não funcione para você. Então, assim, tem uma quantidade enorme de ferramentas. Eu uso muitas, assim, do digital, eu estudo bastante cada uma delas. Tem alguns vídeos na minha consultoria de organização pessoal, eu faço exatamente isso, né? Eu ajudo a pessoa a descobrir qual ferramenta vai funcionar para ela, o que é muito legal. Porque eu apresento várias e a gente vai discutindo. Ah, essa aqui você gostou? Aí nunca tinha ouvido falar. Técnicas. O pessoal falou de Pomodoro, falou de GTD. Uma técnica que uma metodologia que muitas mulheres conhecem, eu não sei se aqui a nossa audiência conhece, é o Fly Lady. Você já ouviu falar do Fly Lady? Já. É uma das primeiras, assim, que eu ouvi falar em organização. Ela é bem antiga, né? Ela é antiguésima e, assim, é uma metodologia de organização e limpeza da casa, de você não ter que fazer tudo. Porque a gente tinha. Eu, antigamente, eu limpava a casa no sábado, passava o sábado inteiro limpando a casa. Então, você A dedicava o maioria dia faz da isso, eu acho. faxina, né? É, Hoje eu já não consigo fazer isso, porque senão eu não vou continuar. Então, você tem que ver se funciona. Funciona para você fazer a limpeza num dia só? Então, continua fazendo. Funciona para sim, você dividir tarefas domésticas durante períodos da semana? Então, faça isso. Então, vê o que funciona, né? Vê o que sim. funciona para você e aí aplica. Não tá errado, não tá certo. Isso é como A Gaspar tá funciona. sacaneando falando aí que o Alfred, que é o marido dela, a gente sacaneia ele que ele é o Alfred, né? Que ele fica dando essas consultorias aí pra gente. E ele realmente, ele respira Excel, assim, Ah, tudo ele pra adora. ele é Excel. Meu sonho é ter o meu negócio organizado numa planilha de Excel. Que você clica, ele já Nossa, fala quando você tá ganhando, quando você tá fazendo, exato. quais Você são os faz números uma do mês. pergunta pra ele, acorde, mas olha só, não sei o que, de repente, pá, vai lá a planilha e falei, gente, como é rápido, como é eficiente esse rapaz, tudo questão de planejamento. E numa ferramenta que ele realmente E é domina uma e faz ferramenta todo que, sentido pra ele, assim, né? o Excel, o PowerPoint, o Word são ferramentas que todo mundo tem no computador no dia a dia. E você pergunta, Sim, eu preciso de uma ferramenta externa? Não, às vezes só essas ferramentas. Eu brinco, por exemplo, para organizar um negócio. Você precisa fazer uma apresentação? Faz um PowerPoint para poder mandar para o cliente. É que hoje a gente tem o Canva, né? ah, o Gaspar, Canva é maravilhoso. né, Gaspar? A gente tem o Canva hoje, mas tudo bem, a gente faz o PowerPoint. O Word, dá para você fazer contrato, planilha, menu semanal, dá para você fazer um monte de coisa que, né? Mas hoje a gente tem o Canva. Aí o Cara, Excel, a gente dá para nem eu que não sei usar tanto, assim, eu sou apaixonada pelo Canva, né? Eu fico muito feliz, alguém me pede alguma coisa, eu pá, mando um Canva lá. Ó. É Então, muito legal. mas é exatamente isso. Essas três ferramentas são básicas que a gente usava às vezes para quem trabalhava no corporativo e tal. O Canva hoje substitui várias delas, né? Você vai criar uma planilha Muitas. bonitinha assim, dá para você criar, ao invés de criar no Excel, cria no Canva, né? Então, dá para fazer uma coisa bonitinha, um visual legal, intuitivo, para você organizar a rotina. Ter essa rotina visível por todos na casa, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Se é o horário da mamãe trabalhar, se é o horário do papai trabalhar, se é o horário das crianças estarem na escola. Cria esse cronograma da família, para todo mundo saber o que cada um está fazendo. Eu brinco, eu tenho um trauma de infância, tá? Eu vou contar para vocês. Que minha mãe falou para o meu pai que ia me buscar e meu pai falou para minha mãe que ia me buscar. E adivinha o que aconteceu? Ninguém foi te buscar. E eu fiquei Mentira! esquecida na escola. Era a falta de planejamento total dos meus pais. Então, eu fico pensando, gente, como é que pode isso, né? Mas é porque se você não tem um cronograma de que, ó, hoje é dia do papai buscar, da mamãe buscar, não fica claro. Eles se conversaram ali Sim, e achou que cada um ia buscar e eu fiquei esquecidinha lá. Mas olha, para uma criança isso é muito difícil. muito. Fica Cara, travada. eu nunca mais vou esquecer disso, Kalinka. A gente ri, mas, porra, caramba, imagina, cara. Pura falta de planejamento, realmente. E é exatamente isso. Porque a pessoa achar que a outra já sabe o que vai ter que fazer. E, na verdade, não foi dito claramente. Então, quando você Sim. planifica isso, seja numa planilha, seja num imã de geladeira, né? Até a organização, eu tenho um aqui bonitinho, eu tenho vários desses, né? De estudos. Tem um aqui, ó, de papelzinho de menu. Quando você planifica, isso fica claro para todo mundo. E pode ser tanto no físico como também no digital. Hoje, por exemplo, eu compartilho a lista de compras, né, na minha casa, no digital com meu marido. Eu Uhum. adiciono e ele que faz as compras. Então, durante a semana, eu vou vendo o que está faltando. E aí ele faz as compras e vai eliminando. Então, isso o digital permite, né? Essa acessibilidade
de ambos os lados. Você tem que ver o que funciona para você. Então, é importante você perceber o que você está precisando. Eu preciso organizar o meu tempo? É as minhas tarefas de trabalho? É as minhas tarefas de casa? O que é? Aí você vai encontrar a ferramenta que melhor funciona para você. Eu acho legal também quando você fala isso, porque às vezes a gente acha que a pessoa é completamente desorganizada e não, é um setor da tua vida que está desorganizado. Às vezes é só o financeiro, não é a tua casa inteira, às vezes é só uma questão realmente de se De planejar, processo, de né? criar uma rotina De diferente criar naquilo. processos, exatamente. Processos que sejam funcionais, eu acho, Eu sabe? tive o caso de uma cliente que ela não gostava de cozinhar, então, né, a cozinha dela Gente, era será que linda. sou eu essa pessoa? Eu também não sou a melhor na cozinha, não, tá? Eu não gosto muito de cozinhar, não. Eu faço porque precisa. Mas ela não gostava de cozinhar, ela tinha uma filha, e a gente percebeu que estava voltando uma rotina, né? O menu, o cardápio semanal dentro dela. Por quê? Porque ela gostava de sentar à mesa e almoçar com o filho, com a filha e com o marido. Porém, ela não criava esse momento. O marido comia sentado assistindo televisão, a filha comia no chão da sala e ela comia sozinha na cozinha. Esse momento, às vezes, pode ser tão simbólico de sentar todos à mesa, criar, você É, cria esse vínculo familiar. É a hora que a gente para conversar com as pessoas, perguntar como foi o dia. A gente não conversa mais com as pessoas em casa, né? sim. Então, é legal a gente trazer esse contexto para a gente poder sair do celular, sair da televisão, sair dos acessos. O digital, ele é maravilhoso, ele veio para dar um respaldo grande, mas é necessário um momento de conexão entre as pessoas da casa, momentos em família, de sentar no chão e brincar, de fazer isso. E isso também é necessário para a mãe atípica, porque às vezes ela está sobrecarga de cuidar, que às vezes ela não para se divertir, para estar naquele momento de prazer com o filho. Porque ela começa a perceber só problemas. E ela às vezes precisa achar momentos felizes, confortáveis ali do lado, e que ela se sinta fazendo parte ali, né, daquele desenvolvimento. Sim, e é bacana você falar isso, que às vezes a gente fala assim, tirar um momento para você, pode ser você tomar um banho só e passar hidratante em você e ter aquele momento ali, sabe? São Fazer a esses. unha, né? Isso, exatamente. Assim, não precisa ser um dia inteiro, porque muitas não vão conseguir, às vezes muitos não conseguem nem muitos minutos, mas os poucos minutos que você tiver, tenta esvaziar um pouco a cabeça. Às vezes a gente acha também que ficar no celular é um momento de respiro. Não, você está sobrecarregando mais ainda o seu cérebro de informações que você não precisa. Muitas Se a delas você não gente precisa. começa a estudar organização pessoal, você começa a perceber que assistir televisão antes de dormir não é legal, porque isso estimula o cérebro. Sim, Eu comecei a estudar o que a gente chama de ciclo circadiano, que são os horários específicos para você levantar, para você dormir, para você acordar, que os hormônios do nosso corpo começam a funcionar. E depois que veio a luz elétrica, a gente, à noite aqui, eu tô com um estímulo aqui, estímulo aqui, estímulo aqui. Então, para eu ir dormir, vai demorar, porque você fica com muitos estímulos. Então, às vezes, é necessário você parar para ler um livro, né? Parar para descansar, tomar um banho relaxante, às vezes, para dormir, tomar um sim. chazinho, se você gosta, né? Alguma coisinha, comer um docinho. Às vezes, um escape é um docinho que a gente precisa comer para dar aquela relaxada. Sim, às vezes é estar em contato com você mesmo. A gente não tem mais isso, né? Porque você não para se observar. O que eu vejo, o que eu vi acontecendo muito na pandemia foi isso, você preenchendo o teu tempo com coisas que você não precisa, né? Você precisa estar em conexão com você, em conexão com teus filhos, em conexão com coisas que são importantes, Durante né? a pandemia ficou uma cobrança. Não, você tá em casa, tem que estar fazendo curso, tem que estar estudando, tem que fazer isso. Às vezes, você só queria descansar um Sim. pouco a cabeça. Exatamente, exatamente. Ai, Kalinka, eu quero muito te agradecer esse bate-papo. Foi muito importante. Pois é, o que foi, minha filha? Tá chorando aqui. Eu sei, amor. Tá dando o braço, né? Vamos lá fazer Ô, compressinha, dó. tá? Hoje ela tomou vacina, né? Tomou duas, né? Tomou a da HPV e a da gripe, né? Então ela tá Aquela com o braço dorzinha. que tá doendo, tadinha. Tô até com pena que ela tá se segurando. Depois chegou, mãe, não aguento mais, tá doendo muito. A Ô, mamãe vai cuidar de dó. você, tá bom? Mas é isso, ó, tá vendo? Assim, ser mãe é isso. É tá na live e tá de olho ali, ó, pra ver o que tá Exato. acontecendo. Mas eu queria muito te agradecer, assim, eu vou te chamar outras vezes, porque com certeza esse assunto tem muito para a gente falar ainda, tem muitas ferramentas para a A gente tem que gente. começar a fazer aulas específicas de ferramentas para as mães começarem a Exatamente. aplicar, ver o que Eu acho funciona super para válido. uma mãe. A gente fazer um grupo de estudo com mães atípicas para a gente ver o que pode funcionar de maneira mais funcional para elas. A gente pode trabalhar isso sem Sim, problema nenhum. Vai ser super mas legal.
A gente ainda vai fazer ainda, a gente não teve tempo, porque foi o que eu te falei, né? Com essa confusão toda que teve, com declarações e tudo mais sobre, né, Beijo! organização, sobre inclusão e tal, as mães ficaram bem, bem chateadas com tudo que aconteceu. A gente não conseguiu fazer um estudo para fazer essas Mas eu, ferramentas aparecerem mais, né? mas eu tô à disposição, porque vocês viram que eu gosto muito dessa parte lúdica, eu sou muito fã do trabalho de vocês, eu uso muito a autonomia aqui em casa, que eu acho que tem tudo a ver com a acessibilidade, com a Sim. inclusão. Então, o que eu tiver aqui à disposição para dar para vocês, vocês sabem que pode contar comigo para o que der e vier. Vocês são maravilhosas, adoro vocês! A gente ainda vai se encontrar pessoalmente, a gente não conseguiu ainda, né? Mas vai se encontrar, vai ser em breve, espero que seja breve. Queria te agradecer mais uma vez e pedir que você fazer suas considerações finais aí. Ah, tá. Eu queria agradecer muito a oportunidade, é uma honra estar aqui. Vou voltar quantas vezes vocês quiserem. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente, que passou aqui. Quem ainda não me segue, segue lá no meu perfil. Mães que querem saber sobre ferramentas, metodologias, eu dou altas dicas. E tem conteúdo para quem quiser. Quem quiser ler, quem quiser ouvir, quem quiser ver vídeo, quem gosta mais de... Tem para todos os perfis, para você estudar um pouquinho sobre organização, sobre produtividade. Eu ensino ferramentas, técnicas, que é isso que eu quero trazer. Suporte para que você possa ter uma vida mais organizada. Então, isso que eu quero tornar as mães mais leves, para vocês se divertirem, né? E aí a Kalinquinha também quer falar tchau. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada para todo mundo que ficou aí até o final, tá bom? Ó, a gente relembra aí o curso de organização inclusiva online, tá lá na nossa bio, é só vocês acessarem, tá bom? Kalinka, obrigada por essa noite. A gente vai te chamar outras vezes com certeza, tá bom? Combinado. Beijo, Obrigada, gente. obrigada. Boa noite. Adorei. Tchau, tchau. Beijo, tchau.